Bom, então vamos continuar. Temos a obrigação de perdoar, já foi. Concordo que somos espiritualmente dependentes. Ok. A outra coisa é, concorde com a Trindade, não podemos dar espaço para rebelião em nossa vida. Jesus disse uma coisa muito bonita aqui em João 14:30. Que é: ele disse: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo e ele nada tem em mim. Eu gosto muito dessa tradução, ele nada tem em mim, dando a impressão de que em Jesus o adversário não encontrava nenhum ponto de apoio para a sua rebelião. A gente tem sempre de lembrar que houve uma rebelião no universo e nós fomos arrastados para essa rebelião. E aí nós somos aqueles que romperam com a rebelião. Gente, não vamos dar espaço para a rebelião de novo na nossa vida. Não vamos mais concordar com o rebelde. E o rebelde vive semeando a discórdia, vive semeando todo tipo de agressão, todo tipo de pecado, todo tipo de revolta contra Deus, todo tipo de murmuração, ausência de gratidão. Não entra nessa. Mesmo que haja sofrimento, e todos nós sofremos, todos nós, é só uma questão de tempo. Jesus Cristo é a resposta de Deus a todas as nossas orações. E Ele está sempre vindo ao nosso encontro e está andando sobre o mar que quer nos afogar. Então, não dê espaço para a rebelião. Entenda que é rebelião, que é uma tentativa de contestar a Deus. Você sabe que é muito interessante que no Gênesis o adversário é uma serpente, mas lá no fim da Bíblia ele é um dragão. Aí a pergunta é: como é que ele cresceu tanto, né? Por que ele ficou tão grande? É por causa da gente, nós seres humanos que o alimentamos, entendeu? Jesus, o triuno disse que a serpente comeria pó, não é? A gente sabe que a serpente não come pó, não é? A serpente come um montão de coisa, menos pó. Mas o mesmo Criador que disse para a serpente que ela comeria pó, disse para nós: vocês são pó. E é a gente que transformou a serpente num dragão. O Dr. Shedd diz uma coisa muito interessante. Ele diz que todo louvor que o Eterno não pega, o diabo toma para si. Então não vamos dar espaço para a rebelião. Não vamos dar espaço para a rebelião. E todo ato humano é um ato de adoração. Todo ato humano é um ato de adoração. Não tem ato humano que não tenha uma dimensão transcendente. Não tem. Mesmo um sujeito que diz que é ateu. Aliás, um dia desses estava conversando com uma pessoa e ela disse assim: eu não sou como você é religioso, eu sou ateu. Eu falei: mas ateísmo é uma religião. A pessoa disse: não é não. Eu falei: é sim. Se você quiser ser científico, o máximo que você pode dizer é que você é cético, porque você não consegue provar se ele existe, logo não consegue provar se não existe. Agora, ateu é uma declaração de fé. Você está dizendo que ele não existe, isso é uma declaração de fé. Tem a mesma fé que eu tenho quando eu digo: não, ele existe, sim senhor. Agora,
você pode dizer que a minha declaração de fé não faz Deus existir. É verdade. E a sua também não faz ele não existir. Então empatou. Então, é uma declaração de fé. Ateísmo é uma religião. É a religião que prega que Deus não existe, porque essa afirmação não é científica. Essa afirmação é religiosa. A afirmação científica é cética, é o ceticismo. Olha, não dá para provar. Talvez exista, talvez não. Aí pronto. Aí então estamos conversando em base científica. Agora você vem dizer para mim que é ateu para dar a impressão de que é científico e eu não sou? Você escolheu o jeito errado. Você tinha de ter usado o outro. Você não entendeu. Não entendeu, isso é uma declaração de fé. Você é tão religioso quanto eu. Agora eu acho que para dizer o que você diz precisa de mais fé do que eu preciso para dizer o que eu digo. Então você é mais religioso. Entende? Todo ato humano é um ato de adoração. O ser humano é um ser que adora. Os gregos já chamavam, usavam a palavra antropos para designar ser humano, porque é isso mesmo, antropos é aquele que olha para cima, aquele que olha para os deuses, aquele que está sempre procurando um Deus. É um adorador, o ser humano é um adorador. Se está adorando o Deus verdadeiro é outra história, mas que todo ser humano é um adorador e todo ato humano é um ato de adoração, não tem dúvida. Então, concorde com a Trindade. A rebelião é uma profunda injustiça. Aumentar? Se eu chamava mais perto, melhor? Não, né? Acumula o som, né? Melhorou? Melhorou? Então tá bom. Então, toda adoração, todo ato humano é um ato de adoração. Se ele não é um ato de adoração ao Senhor, ele é um ato de adoração ao adversário da gente. É pego pelo adversário. E fomenta a rebelião. Fomenta a rebelião. É interessante que na conversa que o Senhor tem com o adversário das nossas almas, lá no livro de Jó, ele diz assim: você viu o meu servo Jó? Viu como ele é justo? Viu como ele não dá lugar para o mal? É a ideia de que é como se tivesse um padrão de conversa na qual o inimigo estivesse o tempo todo dizendo: aquele camarada lá que diz que adora o Senhor, ele não adora não. Tem um bocado de coisa que ele faz que é do meu jeito. Mas ele diz que adora o Senhor, mas ele não adora não. Eu vi. E aí o Senhor tem um padrão de conversa. Quando ele chega, o Senhor diz: você viu? Viu que ele é diferente? Então, é essa coisa de concordar com a Trindade, de não dar mais espaço para rebelião, de entender isso é um ato de rebelião, eu não vou participar disso. Às vezes eu acho assim que a gente vive a vida cristã, vive a vida, né? O que existe é a vida, né? A gente vive a vida como se ela não tivesse implicações cósmicas e espirituais, mas ela tem o tempo todo. O tempo todo. Nós somos seres espirituais, nós não somos seres apenas físicos. Nós somos seres espirituais também.
Esse é o ponto. Às vezes a gente diz assim, não, há coisas espirituais e coisas materiais. Mas de fato, há coisas espirituais que não ganharam matéria e coisas espirituais que têm matéria. Mas tudo é espiritual. Tudo é criado por Deus e sustentado por Deus e deveria prestar louvor a Deus. Então, é a oração livra-nos do mal. É a ideia de não dar espaço para o maligno na nossa vida. Concorde com a Trindade. Tem de haver justiça social. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês que são abençoados pelo meu Pai. Venham e recebam o reino que meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida, estava com sede e me deram água, era estrangeiro e me receberam na sua casa, estava sem roupa e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na cadeia e foram me visitar. Isso tudo aqui é mais do que uma lista de benemerências, é uma lista de políticas públicas, porque esse texto aqui está no contexto do juízo das nações. Não está no contexto do juízo dos indivíduos, mas do juízo das nações. Quando o Senhor vier, reunirá as nações e dirá a elas: vinde benditos ou apartai-vos de mim. E aí, a lógica que o Cordeiro vai usar é essa lógica aqui. Tive fome, me deste de comer, etc. Então, se você percebe esse texto, você vai perceber que ele está nesse contexto de juízo das nações. Ele não é um texto, para o indivíduo, mas ele é um texto para as nações, né? Se você ler o versículo 31 de Mateus 25, o texto diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se sentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros como um pastor separa dos cabritos as ovelhas. Porá as ovelhas à direita, os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, vocês são abençoados e recebam o reino que meu Pai preparou. É o juízo das nações, não é o juízo do indivíduo. Porque se fosse o juízo do indivíduo, então a salvação seria por obras. Mas a salvação não é por obras. A salvação é pela fé. Isso aqui é juízo das nações, que nações continuarão e que nações não continuarão na história. Portanto, essa descrição aqui é uma descrição de políticas públicas. Não é uma descrição de benemerência pessoal. É o juízo das nações. Nós aqui tiramos isso do contexto. Nós tiramos isso do contexto e lemos nessa base. Não, olha, você tem disso, você tem daquilo. É bom mesmo, a gente tem mesmo de ajudar os necessitados, é isso mesmo. A igreja é prestadora de serviço para a comunidade. Mas o contexto que está esse texto aqui é um contexto eminentemente político, no sentido positivo da palavra política, que é a arte de administrar o bem comum em favor de todos. Nesse sentido. Então ele disse: recebam o reino, porque eu estava com fome, vocês me deram de comer. Então aqui tem uma política pública de combate a toda sorte de desnutrição.
que combate a fome no seu significado mais profundo. Então, isso quer dizer que nós, a igreja, temos o papel de influenciar as nações onde nós estamos implantados, para que eles escapem do juízo. Para que as nações escapem do juízo. E as nações escaparão do juízo através da elaboração de políticas públicas que saneiem a questão da injustiça social. E se você ler, por exemplo, Ezequiel 16:49, você vai ver que isso que Jesus está fazendo aqui vem de longe. Que Ezequiel 16:49 diz assim: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que, em vendo isto, as removi dali. A ideia de juízo na história. Então, são políticas públicas que vão livrar a sociedade da fome. São políticas públicas que vão sanear o uso da água. Nós temos no Brasil regiões com muita água e já temos regiões no Brasil onde as pessoas já não têm mais acesso fácil à água. Por quê? Porque as políticas estão todas a favor de um determinado grupo em detrimento do grupo maior. Não pode. É pecado. Existe pecado social, existe pecado estrutural, não tem só pecado pessoal. Aí o pessoal diz, não, mas isso aí é neutro. Como é que pode ser neutro se é fruto da ação humana? Não é neutro. Nada que é fruto da ação humana é neutro. Fomos nós que fizemos essas opções. Fomos nós que decidimos determinadas coisas. Não é neutro. Então, estava com sede e me deram água, era estrangeiro e me receberam em sua casa. Tem toda uma política aqui. Uma política de proteção, uma política de abrigo, uma política de isonomia no tratamento de todos os seres humanos. Tem toda uma política aqui, que vai ou não livrar as nações do juízo. Inclusive, quando você estiver nas eleições, analise as propostas de quantos candidatos tiverem à luz dessa verdade aqui. Quem é que tem uma política pública que vai nos livrar, uma proposta de política pública que vai ajudar a gente a escapar do juízo? Quem é que vai botar a gente mais para dentro do juízo ainda? Essa é a ideia de que tem de ter uma responsabilidade social. E coisas, por exemplo, estava sem roupa e me vestiram. Estar sem roupa, a roupa é a proteção básica que aponta não só para a vestimenta em si, mas para a casa onde a pessoa mora, para a terra que ele tem acesso, enfim, para tudo que o protege e lhe concede condições de sobrevivência. Então, casa é um conceito amplo. Roupa aqui é um conceito amplo. Então, que nação que tem uma política para isso? Quem é que tem uma política para realmente proteger o cidadão, para que o cidadão tenha acesso à roupa, à casa, à habitação?
E não fica pensando que isso é propaganda de um determinado tipo de política ou não, porque, na verdade, principalmente no Brasil, isso não quer dizer nada. Você tem de analisar passo a passo tudo o que está acontecendo. Você não tem de cravar seco o voto em ninguém. Você tem de analisar tudo. Porque o que está em jogo é muito mais do que 4 anos de governo. Deus não é um Deus relapso. Deus não faz de conta que a história passa impunemente. A história não passa impunemente. Nada passa impunemente. Essas coisas não são brincadeira. Nós estamos num parênteses da história e é grave. É grave. Não é uma coisa simples, é uma coisa grave. Afeta a vida de milhões de seres humanos. E inclusive afasta dos seres humanos a possibilidade de acesso à palavra. Por exemplo, não sei se você sabe, mas cerca de 3 bilhões de seres humanos ainda não sabem ler. Agora, não sei se você já percebeu que a fé no Deus que se manifestou a Abraão, Isaac, Jacó e se manifestou perfeitamente em Jesus de Nazaré é uma fé baseada num livro. A quem você acha que interessa manter seres humanos analfabetos? Entendeu? Então você pensa, estou fazendo um programa de alfabetização e você pensa que, não, isso tem implicações meramente sociais. Tudo tem implicação social, tudo tem implicação espiritual, tudo tem implicação vital. As coisas não são dissociadas assim. Nós não estamos pendurados no vácuo. Todos os relacionamentos se intercalam. Uma coisa interfere com a outra. E nós estamos lutando contra as forças das trevas. E as forças das trevas aprisionam os seres humanos de várias maneiras. De várias maneiras. E aí você tem de perguntar até onde as boas notícias do reino devem ir e até onde elas devem influenciar. Imagine que você vai evangelizar numa comunidade carente qualquer. Você cruza por uma criança que está brincando numa parede poça. Quando você chega lá perto, você percebe que aquela poça era um esgoto aberto. Você passa, bate a porta, na verdade, um arremedo de porta, num arremedo de casa. Uma senhora marcada pela vida, por todas as desgraças da vida, abre aquele arremedo de porta para você. E você se dá conta que você está falando com a mãe daquela criança. E aí você diz para ela: minha senhora, eu trago boas notícias para a senhora. Quais são as boas notícias? Até onde as boas notícias que você traz sobre Jesus Cristo vai ajudar aquela criança a sair daquele esgoto aberto? Ou Jesus Cristo não se importa com isso? Contanto que depois ele vá para o céu, se ele crescer analfabeto, subnutrido, cheio de enfermidades, não conseguir passar dos 5 anos, não faz mal, ele vai para o céu mesmo. Cuidado. Não sei se você sabe, mas a doutrina da reencarnação nasceu entre os Ixus, lá na Índia, para os Ixus explicarem para os povos que eles dominavam por que eles estavam no domínio e aqueles povos estavam subjugados. E eles explicaram dizendo que era uma questão de reencarnação. Então eles eram brahmanes e os outros eram de outras castas, e eram de outras castas porque eles estavam pagando pelos pecados passados, e portanto o melhor que eles tinham de fazer era se submeter, aceitar o seu karma, porque aí quem sabe na próxima encarnação eles vinham brahmanes. Cuidado!
Cuidado para não permitir que a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja usada do mesmo jeito. Para sustentar toda sorte de opressão e de miséria. Então é isso que Jesus está dizendo. Que tem um juízo para os indivíduos, mas tem um juízo para as nações. Que há pecado pessoal e há pecado estrutural. E que essas coisas não passam impunes pelo Altíssimo. Então, o arrependimento é concordar com a Trindade em todas as áreas. Em todas as áreas. E como eu disse, não é tão simples. Não é tão simples. Porque quando começa a esbarrar em algumas coisas, a gente começa a saltar. A gente gostaria que as questões espirituais fossem questões meramente íntimas, mas elas não são. Todo ato humano é um ato de um ser espiritual. Tudo vem de Deus, que é Espírito. Então, aqui o que Jesus está falando é de nações que reagem para que haja justiça. E esse é um dos papéis da igreja. Ser o evangelista de Deus que avisa as nações que tem um juízo na história. E que é preciso resolver esse problema. Então ele estava sem roupa, e aqui, como eu disse, a roupa tem um espectro amplo, que é a proteção do ser humano. Proteção básica do ser humano, que passa pela casa, que passa pelo acesso à terra, que passa pelo acesso a tudo aquilo que vai lhe dar proteção, sobrevida. Tem de haver um projeto para isso. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Eu me lembro que eu morava muito perto de onde moro agora, mas era Vila Ernesto, indo em direção ao Parque Arariba, que é periferia de Santo Amaro e é bravo, né? Eu morava ainda mais na periferia, eu morava no Capão Redondo. Aí eu vim para Vila Ernesto. Eu sempre estive na periferia, né? Eu vim para Vila Ernesto. Tudo era bravo, tudo era bravo. Agora a Vila Ernesto até que melhorou bastante e tal, mas era tudo bravo. Bom, aí eu me lembro que tinha os justiceiros. Eu levantava às 5 da manhã para trabalhar. Eu trabalhava numa empresa e a gente tinha um projeto em Guarulhos. Eu morava em Santo Amaro e o projeto em Guarulhos. Então eu levantava às 5 da manhã, porque a gente até tinha carro já, não? Tinha. Mas eu resisti dirigir muito tempo. Eu só fui tirar a carta de habilitação com 30 anos. Eu nunca fui muito chegado nesse negócio. Então eu resisti, até que não deu mais. Aí eu fui tirar a carteira de habilitação. E aí eu ia de ônibus. Levantava às 5 da manhã, ia pro ponto, tal. Era uma escolha minha, eu não queria dirigir. E pronto. Aí, todo dia eu passava por um cadáver. Todo dia eu passava por um cadáver. Eu e todo mundo, né? Mas só eu. Todo mundo. A gente ia em bando pro ponto de ônibus. 4 da manhã, 5 da manhã, tá cheio de brasileiros pro ponto de ônibus. E eu passava por um cadáver todo dia.
Era um justiceiro. E aí, na minha igreja, tinha gente que era a favor dos justiceiros e gente como eu que era totalmente contra. Gente, isso não pode. Aí o pessoal que era a favor dizia assim, não, eles estão limpando o bairro. Gente, vocês ficaram loucos, eles são assassinos. Eles são assassinos, isso é um assassinato, isso é um crime contra a humanidade, isso não pode ser. Bom, até que mataram o filho de alguém da igreja. Por engano. Porque assassino é assim. Assassino é assim. A gente não pode pactuar com nada que seja contrário à vontade da Trindade, não importa de onde venha. Não importa de onde venha. Não importa. A Nayá está fazendo um grande trabalho. Faz assim, Nayá, senão eles não vão saber, penso que eu estou falando de um ausente. Não, é a Nayá ali mesmo. Ela está fazendo um grande trabalho de prevenção e de ajuda à prevenção da violência doméstica, principalmente contra a mulher. E aí, ela faz isso pela Aliança Cristã Evangélica Brasileira. Aí a maior luta da gente é com gente da igreja. Com gente da igreja, como é que pode ser isso? Entendeu? Sabe o que é isso? Isso é uma leitura equivocada das Escrituras. O pessoal lê Efésios 5 e eles acham que submissão feminina significa que o homem manda e a mulher obedece. Eles não entenderam que a submissão feminina é igual à submissão masculina, porque nós, cristãos, nos submetemos uns aos outros no temor do Senhor. Entendeu? O que o Paulo disse foi: sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então nós todos cristãos, por que entre nós cristãos não precisa ter problema de hierarquia? Porque nós todos, seguidores de Jesus Cristo, aprendemos que nós nos sujeitamos uns aos outros no temor do Senhor. É isso. Então eu vou encontrar o Osni, eu vou para me sujeitar ao Osni, para honrá-lo. O Osni vem se encontrar comigo, ele vem com a mesma visão a meu respeito. Quando a gente se encontra, a gente vai para o abraço. Eu estou indo para honrá-lo, ele está vindo para me honrar, nós estamos indo para o abraço, não estamos indo para a briga. Como é que eu posso brigar com um sujeito que eu estou indo a priori para honrar? É a mesma relação. A mulher se submete ao marido, cedendo a ele a liderança, e o marido se submete à mulher, se sacrificando por ela. Agora, como que um sujeito que foi chamado a se sacrificar pela esposa se sente dono da esposa? Se sente no direito de falar o que quiser, de fazer o que quiser e de agir de qualquer jeito. Isso é não concordar com a Trindade. Isso é não concordar com a Trindade. É não se arrepender. Entendeu? Aí você vai falar isso na igreja, o pessoal diz que você está desrespeitando a Bíblia. Aí você diz: não, irmão, você não lê a Bíblia. Faz muito tempo que você não deve ler mais a Bíblia. Faz muito tempo que você não lê a Bíblia. Você não sabe o que está escrito na Bíblia. Você tirou o texto do contexto, porque quando a gente tira o texto do contexto, a gente faz o que quiser. Entendeu? Por isso que eu gosto daquele quadrinho do sujeito que gostava de ficar abrindo a Bíblia. Não tenho nada contra o pessoal que gosta de abrir a Bíblia, porque eu sei que às vezes o Espírito Santo socorre gente no desespero na abertura ocasional da Bíblia.
Mas transformar isso numa prática, numa regra, isso é a exceção. A exceção não pode ser transformada em regra. Né? Transformar a exceção em regra é subverter o mundo. Não pode. Mas aí tem aquela brincadeira do sujeito que queria uma orientação de qualquer jeito, aí abriu o texto e caiu naquele Judas foi e enforcou-se. Aí ele falou, não pode ser isso. Aí abriu de novo e caiu naquele texto que diz, vai tu e faz o mesmo. Aí ele falou, não, impossível, é um erro. Aí abriu a terceira vez e caiu no texto, que tens de fazer, faz-o depressa. Então, esse aqui é o problema. Esse aqui é o problema de você tirar o texto do contexto. Vai chegar uma hora que ele vai se voltar contra você. Entendeu? Ele vai se voltar contra você, porque você, numa exceção, no desespero, no sufoco, o Espírito Santo pode usar mesmo esse expediente. E usa. Então não pense que eu estou aqui desbancando essa experiência possível com o Espírito Santo. Só estou dizendo que essa experiência possível com o Espírito Santo é exceção. Não é regra. A regra é estudar a palavra de Deus. Essa é a regra. Agora, em momentos excepcionais, o Espírito Santo pode lançar mão de exceções. Mas isso é exceção. Não é regra. Senão, você vai ficar com um problemaço. E essa é a mesma coisa em relação à palavra do Paulo. A palavra do Paulo está embaixo do título que dá o tema para a próxima palavra, que é sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então o Paulo não está lá descrevendo que as mulheres devem ser submissas aos maridos. O Paulo está descrevendo como nós todos nos submetemos uns aos outros nos relacionamentos que temos. Quando o texto diz que a mulher cede a liderança para o marido, o texto não está dizendo que o marido decide sozinho. Não está escrito isso lá. Está escrito que ele é o porta-voz da família. É isso que está escrito. Nós somos uma família. Para não ter 40 pessoas falando pela família, tem um porta-voz. E o porta-voz fala pela família. Isso tudo foi numa base de submissão. Os filhos obedecem os pais, em contrapartida, os pais não irritam os filhos. Está escrito isso. É como um se submete ao outro, por respeito a Deus, por respeito profundo a Deus, porque Deus é uma família, e entre Pai, Filho e Espírito Santo é assim que as coisas são. Então, por respeito à Trindade, nós nos sujeitamos uns aos outros. E aí não vai ter nunca briga entre nós. Porque quando está uma fase de briga, o que a gente faz? A gente para tudo, suspende tudo e vai aos pés do Senhor. Por respeito ao Senhor. Por respeito ao Senhor, a gente para todo o processo. Nós não estamos chegando a um consenso, para todo o processo, nós vamos aos pés do Senhor, até que o Senhor trabalhe em nós. Por quê? Porque nós estamos em estado de culto. Nós estamos em estado de culto o tempo todo. O tempo todo nós estamos diante do Senhor, em estado de adoração, portanto em estado de culto. Quando eu estou trabalhando em estado de culto. Não quer dizer que aqui e ali eu não posso e eu não faça as minhas bobagens, os meus destemperos. O Espírito Santo vem e me ajuda.
O problema todo não é a gente errar. O problema todo é a gente não se arrepender. A fé cristã não é uma fé de quem acerta sempre, é a fé de quem se arrepende sempre. Entendeu a diferença? A fé cristã é a fé de quem se arrepende sempre. Não tem dificuldade em pedir perdão. Agora, quando a coisa está nessa base em que não é mais em submissão mútua, vai desandar em abuso, vai desandar em desrespeito, vai desandar em pecado do pior tipo possível. E daquele tipo que o cara não aceita que errou. Entendeu? E isso pode acontecer em qualquer relação, na relação eclesiástica. Uma vez estava dando aula numa igreja, num seminário da igreja, e aí um irmão veio me perguntar se ele podia atrasar alguns dias o trabalho que tinha de me entregar, e contou a história dele. Aí eu disse, tudo bem, não tem problema, depois você me entrega e eu resolvo isso. Mas aí o irmão, que era o líder do seminário, ouviu, me cortou, com todo respeito, né? Pastor, me desculpa só um minutinho, eu preciso entrar nessa questão. Não, pode entrar. Ele entrou, acabou com o irmão. Acabou com o irmão. Eu falei, meu pai, é a última vez que eu dou aula aqui. Por quê? Não é porque eles me tratassem mal. Não, eles me tratavam muito bem. Aliás, eles me tratavam muito melhor do que eu merecia. Eles me punham lá em cima. O Ari. Mas eu olhei aquilo e falei, eu não posso ser conivente com um negócio desse. Eu venho aqui, eu vou ajudar esses caras a fazerem isso. Não vou participar, nunca mais dou aula aqui. Porque é um desrespeito ao Senhor. É um desrespeito ao Senhor. Porque é isso que o Paulo está dizendo, sujeitai-vos uns aos outros em respeito ao Senhor. Então você pensa que o sujeito está só desrespeitando o cicrano, beltrano ou trajano? Ele está desrespeitando ao Senhor, que ele tinha que se submeter àquele irmão. Dizer, irmão, deixa eu entender você. É claro que vai haver situações em que não dá para ajudar o irmão. Dizer, irmão, lamento, mas nós não podemos fazer nada e tal. Há situações assim, é compreensível. Mas vamos ouvir o irmão. Vamos ouvir o irmão. Então, concordar com a Trindade é concordar com esse nível de sujeição uns aos outros em respeito ao Senhor. Então, quando você diz que numa nação sob influência cristã não pode ter ninguém passando fome, não pode ter ninguém sem acesso à água, não pode ter ninguém sem ter sido recebido, ainda que estrangeiro, tratado com dignidade, não pode ter ninguém sem acesso a casa, comida, a tratamento médico, e nas cadeias não pode haver indignidade ao ser humano. Não pode. Não há nenhuma nem duas vezes que eu ouço cristãos dizendo, ele vai ver quando chegar na cadeia. Eu falo, você ficou louco? Nós somos cristãos, cara, nós não admitimos essa coisa. Sujeito sob proteção do Estado está sob proteção do Estado, ele não pode ser tocado. A pena dele é de reclusão, para que ele passe por todo um processo de reaprendizado e entenda o que significa viver em sociedade.
Nós cristãos não admitimos nenhum outro tipo de conduta. Você ficou louco? Jesus Cristo disse: eu estava na cadeia. Jesus se identifica com aqueles caras que você quer ver morto. Ele não estava na cadeia dizendo eu, inocente, estava na cadeia. Não, ele está falando das pessoas que estão lá, que merecem estar lá, mas estão sendo aviltadas como ser humano. Elas não estão lá para serem aviltadas, elas estão lá para serem corrigidas. A pena delas é de reclusão. A dignidade humana não está na mesa da negociação. A dignidade humana não se negocia. Então, uma sociedade influenciada por cristãos é uma sociedade justa, onde seres humanos são tratados com dignidade. Se eles têm de ser responsabilizados, serão responsabilizados, mas nunca aviltados. Nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus. Jesus Cristo manchou a cruz com seu sangue para resgatar essa gente. Gente essa da qual nós também fazemos parte. Se a gente não aprender isso, a gente não vai construir uma nação a partir da fé cristã. É claro que nós não vamos implantar o reino de Deus. É claro, quem vai implantar o reino de Deus é o Senhor Jesus na segunda vinda. Mas nós estamos aqui para sinalizar o reino de Deus, para sermos a amostra grátis do reino vindouro, e para dizer para as pessoas que tem um outro jeito de ser gente, um outro jeito de ser sociedade. É essa a ideia de concordar com a Trindade. Então o arrependimento é a única maneira de salvar uma nação. Então isso é extremamente importante. Concordar com a Trindade. Nós vamos parar agora para o nosso intervalo e voltamos para terminar.